Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento, por favor. Glória a Deus. Graças a Deus que nos dará vitória por nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Eu glorifico a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por tudo que Ele tem feito na vida da minha família, na vida da minha esposa. Eu sou grato a Deus, porque eu vivia em uma pequena cidade, comparado a São Paulo, chamada Maceió. Nasci no estado de Alagoas, e Deus resolveu marcar a minha história, marcar a minha vida. Então a Ele eu atribuo toda a honra, toda a glória e todo o domínio para todo sempre. Eu quero agradecer a Deus pela vida do nosso pastor Tony. Muito obrigado por nos proporcionar esta oportunidade, por essa confiança de mais uma vez estar fazendo menção da palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor. O Senhor é uma bênção para a minha vida. Pode ter a certeza que eu e a minha casa oramos pela vida do Senhor e também pela vida da nossa irmã Luzinete. Eu tenho certeza que enquanto o Senhor faz a obra do Senhor, Deus cuida da tua casa, cuida da tua família, cuida da tua história. Que Deus abençoe. Muito obrigado mais uma vez. Aproveitando também um ensejo, eu louvo a Deus pela vida do meu irmão evangelista Roberto, que foi o canal de Deus para nós estarmos aqui nessa noite. Foi a ponte de Deus para estarmos ministrando em uma destas quinta-feira. Que Deus continue, meu amigo, abençoando a sua vida. Você é uma grande referência para mim. Que Deus continue abençoando a este ministério que Ele tem posto nas tuas mãos de itinerância. E que Ele continue te usando a cada dia mais. E uma certeza eu também tenho, que enquanto você faz a obra do Senhor, o Senhor também cuida da tua casa, cuida da tua vida, cuida da tua família. Muito obrigado pela oportunidade também. Esse projeto eu tenho certeza que primeiro nasceu no coração de Deus. E uma coisa eu tenho certeza, Deus, como está honrando, continuará honrando este trabalho de quinta-feira. Eu tenho certeza que assim como vidas já foram renovadas, restauradas, Deus continuará manifestando a sua glória e o seu poder. Que Deus continue abençoando também a vida do nosso pastor Edson. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E eu agradeço a Deus pela vida de todo o corpo de obreiro. A você que trouxe a sua Bíblia, eu quero te convidar a abri-la no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Quando você encontrar o capítulo 4, localize, por favor, o versículo de número 35. Verso 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos?
E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Eu quero tomar por tema desta mensagem: Deus está à procura de uma igreja que produza o fruto da fé. Repito, Deus está à procura de uma igreja que produza o fruto da fé. É possível sim confiar, ter a fé em Jesus diante das provações que esta vida nos promove. Um grande comentarista bíblico chamado Martin R., falando sobre provações, ele vai dizer que uma provação é como uma ponte ou como uma escada de acesso que nos leva até Deus. Martin R., concluindo o seu sermão, ele diz que na vida de um cristão, nem o nome provação deveria existir, mas sim porta de acesso que o leva até mais perto de Deus. O que é provação? Provação é uma situação aflitiva ou uma dificuldade que leva a nossa fé à prova. E é bem verdade que ninguém está livre de ser provado por Deus. Ninguém está isento de ser provado pelo Senhor. Assim como há os dias bons, também haverá os dias ruins. Assim como há os tempos de alegria, também haverá o tempo da tristeza. Assim como tem o tempo da vitória, também acontecerá o tempo da perca. Só existe um lugar aonde não haverá mais choro. Só existe um lugar aonde não haverá mais pranto. Só existe um lugar que não haverá mais dor, tristeza, dificuldade. E este lugar se chama céu, mansão celestiais, a nova Jerusalém de Deus. E enquanto nós estivermos aqui na terra, precisamos estar aptos a saber que assim como há o tempo bom, também tem o tempo ruim. Nessa noite, não me entenda como pessimista, mas eu seria um louco em subir nesta tribuna, olhar para você e dizer que a vida cristã é como um mar de rosas. Eu seria um hipócrita em olhar para vocês e dizer que a vida cristã é uma mil maravilhas, que a vida cristã só existe processo bom, só existe vitória, como alguns louvores dizem por aí. Só que certamente eu estaria contra Deus e também a sua palavra, porque a partir do momento que Adão cai no Éden, o homem está sujeito a passar pelas dificuldades, a passar pelos problemas, a passar por períodos de tristeza. É por isso que Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, a princípio Salomão começa dizendo que tudo aquilo que está debaixo do sol está sujeito a passar por coisa boa ou coisa ruim. É por isso que no capítulo 3 do livro de Eclesiastes, o rei Salomão diz assim: há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. Há tempo de abraçar, mas também há tempo de se apartar. É por isso também que Paulo, o apóstolo de Deus, e também o salmista vai dizer que nós somos como ovelhas que é levada para o matadouro todos os dias. Até mesmo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando fala aos seus discípulos em João capítulo 16, versículo de número 33, Jesus diz aos seus discípulos assim: no mundo tereis aflições. Então
provação. Ou seja, ninguém, absolutamente ninguém está livre de ser provado por Deus. Só que há um segredo para todo aquele que vive o período da provação. Qual é o segredo? O segredo é aonde estarão os seus olhos quando o dia mal chegar. Aonde estará a sua visão quando o período da dificuldade apresentar-se diante da tua vida? Porque quando Deus prova alguém, quando Deus leva um homem à provação, o período que Deus quer fazer neste homem, o propósito que Deus quer trazer, estabelecer sobre a vida deste homem ou desta mulher, é um aprimoramento, é um fortalecimento, é um processo de crescimento. Deus não prova ninguém para matar, Deus não prova ninguém para que este venha ao óbito, Deus não prova ninguém para fazer com que este homem saia do caminho chamado céu. Deus prova o homem para fazê-lo forte, Deus prova o homem para lhe dar força, para fazer com que ele cresça, para fazer com que ele se aprimore diante da presença dele. Oh, glória a Deus e aleluia. O que vem para matar é tentação, o que vem para roubar o alvo do homem é tentação, e tentação não é promovida por Deus, porque Deus não tenta o homem. Quem tenta o homem é Satanás, que o seu intuito é matar, roubar e destruir. Deus não, Deus prova o homem, coloca na dificuldade mesmo, mas para fazer com que ele cresça, oh glória, para fazer com que ele se aprimore diante da presença dele. Deixa eu liberar uma palavra de Deus diante dessa introdução aqui para a tua vida. Não se preocupa diante desse período que você está passando, não tenha medo, não pense que é o teu fim, não pense que é o teu ponto final, não é. Sabe o que é? É Deus dizendo: eu estou te fazendo mais forte. Oh glória, é Deus dizendo: eu estou te levantando, colocando de pé, estabelecendo a minha vontade sobre a tua vida. Oh glória, oh glória, glória a Deus, aleluia. Oh glória a Deus, aleluia. Esse é o propósito de Deus, esta é a vontade do Senhor diante da provação, é fazer com que o homem cresça. É por isso que o segredo daquele que está sendo provado por Deus sempre estará em seus olhos, sempre estará aonde ele está enxergando. Sabe por quê? Porque se eu olho para a dificuldade, se eu olho para o problema e acho que é o fim da minha história, e acho que é o fim da minha vida, certamente isso me fará parar. Mas se eu fizer igual o salmista fez no Salmo de número 121, quando ele olha para o monte, enxerga só dificuldade, enxerga só problema. Só que o salmista diz assim: é verdade, eu elevo os meus olhos para o monte, estou enxergando dificuldade, vou ter que escalar, vou ter que passar por um processo difícil, mas eu conheço o Senhor, eu conheço o Senhor, eu conheço o Senhor. E se eu conheço Ele, eu enxergo Ele, Ele é o meu socorro na hora da minha angústia. Oh glória a Deus, aleluia. Eu gostaria que você olhasse para quem está do teu lado. Se tiver alguém do teu lado, olha para ele e diz assim: não perca Deus de vista diante desse período. Olha para ele, use essa autoridade que Deus te deu, olha para ele e diz assim: não perca Deus de vista diante desse período da dificuldade, não perca Deus de vista. Aleluia, aleluia. Xelebaracandere baravassoria.
É por isso que um grande pregador chamado Billy Graham, ele diz assim: quando o homem se encontra na dificuldade, passando pelo problema, os seus olhos precisam estar atentos ao Senhor. Por quê? Ele mesmo responde dizendo: porque ele sairá dessa guerra vitorioso, ele sairá dessa dificuldade com a bandeira da vitória erguida. Qual é a mensagem, Júlio? A mensagem é: não perca Deus de vista diante desse período de provação, diante desse período de dificuldade. Não perca Deus de vista. Aleluia. Era exatamente isso que Jesus quer mostrar aos seus discípulos dentro deste capítulo 4, que o fato de andar com Ele, de estar com Ele, de vivenciar milagres com Ele, eles não estariam isentos de passar por períodos de provações. É exatamente isso que Jesus quer ensinar aos seus discípulos. E é bem verdade que Jesus nunca iria entregar o apostolado para eles sem antes fazê-los discípulos. Jesus nunca iria entregar nada para eles sem antes prepará-los primeiro. Sabe por quê? Pedro prega e uma multidão de almas se converte. Sabe por quê? O livro de Atos se chama Atos do Espírito Santo. É porque Jesus primeiro trouxe um aprimoramento sobre a vida de Pedro, Tiago, João, Tiago, oh glória. É por isso que Jesus primeiro, antes de entregar algo, lembra quando Jesus te fez uma promessa? Jesus olhou para você, levantou um vaso, usou pregador, falou contigo no teu período de oração, disse: eu vou te abençoar, eu vou te levantar, eu vou operar na tua vida. Mas parece que depois que a voz de Deus ecoou em você, as coisas apertaram, a situação difícil chegou, parece até que está indo de mal a pior, mas a verdade é, não está indo de mal a pior. Tudo isso é o processo de Deus para a tua vida, tudo isso é o caminho que Deus tem reservado para você, tudo isso é as maravilhas, os sinais, os projetos de Deus para estabelecer sobre a sua vida. Então, antes de Deus te entregar algo, Ele sempre vai te preparar. E qual é a forma de Deus preparar o homem? Fazendo com que este homem passe por períodos de provação. Aleluia, oh glória a Deus. A pedagogia de Jesus sempre foi no deserto, a escola de Jeová sempre foi no meio de dificuldade. Eu nunca vi um homem que foi considerado grande diante dos olhos do Senhor e não foi provado por ele. Abraão foi provado por ele, Moisés foi provado por ele, Elias foi provado por ele. Sabe por quê? Porque antes do sucesso, antes da vitória, Jeová vai te preparar, porque Ele sabe que se Ele te entregar agora, você para, você desiste. Ele sabe que se Ele abrir a porta agora, você vai abandonar. É por isso que vem o período da dificuldade, para te deixar mais forte, para te colocar de pé, aleluia, e para fazer com que você não desista. Então é exatamente isso que Jesus quer ensinar aos seus discípulos. O fato de estar comigo não vai te deixar isento de passar por dificuldades. Aleluia. E qual é a provação que os discípulos estão passando? Você está com sua Bíblia aberta. O versículo de número 37 diz: e levantou-se um grande temporal de vento,
A provação que os discípulos estão enfrentando é uma tempestade. E Marcos é mais detalhista ao informar a respeito desta tempestade. Marcos diz que esta tempestade era tão forte que as águas, as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que o mesmo estava a encher-se de água. Lucas, capítulo de número 8, verso 23, que também é paralelo com este texto. Lucas diz que o vento era tão grande que parecia que o barco ia naufragar. Mateus também, no capítulo 8, verso 24, que é paralelo com este texto. Mateus diz que o barco era varrido pelas ondas do mar, ou seja, a provação que os discípulos estão enfrentando neste momento é uma tempestade dentro do mar, é uma tempestade dentro do mar da Galileia. Aleluia, oh glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus e aleluia. E a pergunta que surge no nosso coração é: por que os discípulos estão passando por isso? Por que os discípulos estão sofrendo esta provação? Porque quando nós se encontramos no meio da dificuldade, a gente faz igual Jó: oh Deus, por que de tudo isso? Por que desse problema? Oh glória, porque os discípulos estão sofrendo esta tempestade? Porque os discípulos estão passando por este período de provação? Por ser desobediente a Deus? Não. Por não estar na vontade de Deus? Também não. Porque se você ler o versículo de número 35, eles estão debaixo de uma ordem de Jesus, eles estão debaixo da obediência de Cristo. Foi Jesus quem ordenou que eles entrassem dentro do barco, ou seja, eles estão aonde Jesus mandou eles estar, fazendo o que Jesus mandou eles fazer, indo para onde Jesus mandou eles ir, Roberto. Só que o problema é que a provação vem, a tempestade se levanta. Isso aqui fica muito difícil para alguns entender, porque até aqueles que vivem na obediência sofrem dificuldade, até aqueles que vivem diante da vontade de Jesus passa pelo processo difícil. Oh glória a Deus e aleluia, aleluia, porque tem gente que pensa que só quem sofre é aquele que é desobediente, é aquele que vive uma vida devota no pecado, é aquele que vive diante da concupiscência da carne. Mas a verdade não é, até aqueles que obedecem são provados por Deus, porque quando eu abro a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, eu consigo entender e também perceber que homens que foram obedientes a Jesus, homens que foram devotos a Deus, sofreram e sofreram grandes dificuldades. Abraão sofreu, Isaac sofreu, Jacó sofreu, Elias sofreu, Moisés sofreu, Eliseu sofreu. Sofreu porque foi um homem mau? Sofreu porque desobedeceu? Não, mas muito pelo contrário, sofreram porque foram obedientes a Deus. É por isso que Jeremias, no capítulo 20, verso 12, Jeremias diz que nem o justo está livre de ser provado por Deus. Oh glória, hoje em dia tem muitos daqueles que são considerados os amigos de Jó. Lembra dos amigos de Jó? Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, Jó era um homem devoto a Deus, se desviava do mal. A provação vem, o vento se levanta, e os amigos de Jó, que diziam pelo menos ser amigos, olharam para ele e disseram: Jó, você transgrediu contra Deus, você pecou contra
o Senhor, você está blasfemando ao teu Deus. Ô Jó, o segredo é você parar com tudo. Oh meu Deus do céu, tem muita gente que não consegue compreender, tem muita gente que não consegue perceber, ter a percepção de ambiente, quando Deus está aprimorando alguém, quando Deus está trazendo força para alguém, quando Deus está trazendo um levantamento sobre a vida de alguém. Meu Deus, o que tem de gente por aí que olha para você, fala para você, ué, ela vem todos os cultos, está aqui no domingo, na terça, na quinta, está na escola dominical, mas está passando por esse processo, a porta fechou, a dificuldade chegou. Tem gente que olha para você e não entende, olha para você e dita as mesmas coisas que os discípulos ditaram para aquele cego de nascença. Alguém pecou, foi a mãe, foi o pai, ou até mesmo ele transgrediu contra o Senhor. Só que eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus liberar uma palavra. Fica tranquilo, fica tranquila, que nesse processo Deus vai te aperfeiçoar, neste processo Deus vai te levantar, Deus vai te fazer mais forte. É por isso que Abacuque, Deus olha para Abacuque, pastor Tony, e diz assim: Abacuque, eu vou descer a minha mão sobre o povo de Judá, a minha ira vai descer sobre o povo. E diz o texto que Abacuque sobe numa torre e vai orar, e quando ele ora, a oração dele é: Senhor, e aqueles que são obedientes, e aqueles que andam no teu caminho, e aqueles que fazem a tua vontade, será que a terra de Judá não tem justo? Oh glória! E a mensagem de Deus para Abacuque é: Abacuque, fica tranquilo, porque para aquele que é ímpio, aquele que está andando na transgressão, a minha mão vai pesar, mas o justo, fica tranquilo, Abacuque, o justo viverá pela fé. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória a Deus, oh glória a Deus, aleluia. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser ditar, você está vivendo pela fé e não é por vista, você está vivendo pela fé e não é por vista. Eu repito, você está vivendo pela fé e não é por vista. Eu encerro. Cheguei aonde eu queria chegar. Então os discípulos estão passando por um período de provação. Qual é o período de provação? Repita comigo, por favor. Uma tempestade. Por favor, repete comigo. Vem, vocês são fortes. Repete comigo no 3, diga: o período de provação dos discípulos era uma tempestade. Aleluia. E esta provação veio pelo fato de serem obedientes. Aleluia. Mas a pergunta que surge é: qual é o propósito de Deus em provar os seus discípulos? A pergunta que surge é, quando sabemos disso, qual é o propósito de Jesus em provar os seus discípulos? O propósito de Cristo é exatamente que os discípulos apresentem-se o fruto da fé. O que Jesus quer ensinar aos seus discípulos é que através da tempestade, é que através da provação, é necessário ter uma fé em Deus. Olha para mim, porque se você ler o capítulo de número 4, ele vai iniciar com Jesus trazendo uma parábola, aleluia, para os seus discípulos. Este capítulo de número 4, Jesus vai passar o dia inteiro
pregando, falando do seu reino. E não é qualquer parábola, são parábolas acerca da fé. Olha o que o verso 1 diz: Jesus saiu a ensinar à beira do mar. Eu gosto disso, porque o ensino da teoria de Cristo sempre será à beira do mar, mas os milagres de Deus para a tua vida sempre será em mar alto. E você não entendeu? Oh glória, a teoria de Jesus sempre será à beira do mar, mas os milagres que Deus tem para a tua vida sempre será em mar alto. Por quê? Porque em mar alto as provações vêm, as tempestades se apresentam. Aleluia. No mar alto parece até que o socorro não vem, parece até que está no beco sem saída, porque se tem uma coisa que Jesus gosta, é de levar o homem ao beco sem saída, porque quando o homem está no beco sem saída, ele consegue compreender que não é o recurso dele que faz ser quem ele é, não é a força dele que coloca ele de pé, não é. Oh glória a Deus e aleluia. Jesus tem prazer em levar homens a mar altos. O pastor, em algumas terças que se passou aqui, ele disse que na nossa vida sempre existirá a teoria e também a prática. O que Jesus começou o dia fazendo foi trazendo uma teoria aos seus discípulos, e o que ele termina fazendo é a prática sobre a vida daqueles discípulos. Ou seja, quando Jesus passa o dia inteiro falando acerca da fé, Jesus está dizendo: estou ensinando a teoria. Quando você vem para a igreja, senta na cadeira. Quando você vem para a igreja, senta nesse banco, escuta o pastor falando, o pregador dizendo: é necessário ter fé, é necessário confiar, é necessário erguer-se os seus olhos. Isso é a teoria, mas a prática é você e Deus. A prática é o particular de Jesus. Tem muita gente por aí que já não tem mais o prazer de viver uma prática com Cristo. Tem muita gente por aí que já não tem mais o prazer de viver um relacionamento com Jesus. Quer viver debaixo da teoria, mas não quer seguir a prática. E que proveito tem o homem saber, ter conteúdo e não ter a prática, e não ter uma experiência para contar? De que proveito tem o homem ter eloquência, conhecer de Gênesis e Apocalipse? Não é errado, mas que proveito tem o homem saber ler, ter uma boa oratória e não ter uma vida no altar com Deus? Sabe o que é que Jesus veio mandar eu ministrar aqui nesta noite? É necessário mesmo andar na teoria, mas também tem que seguir a prática. Não é porque o tempo ruim chegou que você tem que parar, que você tem que abandonar, que você tem que deixar de lado. Não é. Oh glória, tudo isso é Deus dizendo: fica que eu vou te honrar, fica que eu vou te levantar. Eita glória. Orebacalabadara vassouria cantorrécia, xelebaracandelebará vassouria cantaraia, orebacalabadara vassouria cantorrécia. Oh glória a Deus, aleluia. Fica, permanece, não desista, porque diante desse período a honra de Deus se apresentará. Eu encerro aqui. Os discípulos tinham pelo menos 3 motivos para não temerem a provação. O primeiro motivo:
está no versículo 38. Se você está com sua Bíblia aberta, você vai ver, dizendo, e Jesus estava no barco. Ou seja, e Jesus estava no barco. Pregador, qual é o primeiro motivo para os discípulos não temerem a tempestade, o período de provação? E Jesus estava no barco, e Jesus estava no barco. Não era qualquer um que estava com eles, não era qualquer homens que estavam com eles, era Jesus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aquele a quem Isaías diz, ele é o príncipe da paz, é o Deus forte, todo poderoso, oh glória ao Pai da eternidade, aleluia. Não era qualquer um que estava com os discípulos, e me permita liberar uma palavra de Deus para a tua vida, oh glória a Deus e aleluia. Não é qualquer um que está contigo diante desta dificuldade. O teu pai pode te abandonar, a tua mãe pode te deixar, os teus amigos podem te esquecer, mas se tem um que não te abandona, este é o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel que não falha. Ele está contigo nesta peleja, e se Ele está contigo nesta peleja, não tereis que pelejar. Encerro agora. Se coloca de pé, por favor. Eu me encerro aqui. Jesus estava com eles no barco. Pode ser considerado o primeiro motivo para eles não temerem. O segundo é que Marcos conclui dizendo: e ele estava dormindo no barco, sobre um travesseiro. Não entendi. Jesus aqui está ensinando duas lições. A primeira como Deus, e a segunda como servo. A primeira como Deus é: ainda que as tempestades se levantem, ainda que a dificuldade se apresente, eu não perco o controle de nada. Eu não perco o controle de nada. Nada foge do meu controle. O controle está na mão dele. O controle está na mão dele. E se o controle está na mão dele, descansa o teu coração, porque além de Jesus ser Deus, ele também era homem. Quando Jesus está dormindo no barco, a representação que Jesus quer transmitir aos seus discípulos é: apesar das dificuldades serem grandes, eu estou em paz. Eu estou em paz, eu estou em paz, eu estou em paz. Eu vou profetizar, porque o Espírito de Deus está mandando eu profetizar. Você não vai mais precisar tomar melatonina, não. Você não vai mais precisar tomar Rivotril. Você não vai mais precisar tomar tarja preta para descansar, porque assim diz o Senhor: a partir desta noite, a minha paz desce sobre o teu coração. A minha paz desce sobre o teu coração. Recebe a paz que excede todo entendimento. Recebe a paz que excede todo entendimento. Se o diabo pensou que iria roubar a tua paz, ele está saindo daqui envergonhado, porque assim diz o Senhor: a minha paz eu vos deixo. Eu vou orar pela tua vida. Eu vou orar. E nessa oração, eu quero que você peça força a Deus. Eu quero que você peça para Ele restaurar aquilo que foi perdido. Curva a sua cabeça, por favor, Pai.
Nós te glorificamos e exaltamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito para nós. Obrigado por tudo que o Senhor ainda tem para operar e a fazer. Oh Deus, eu te agradeço, Pai, por até aqui o Senhor ter nos feito chegar. Se nós estamos aqui é porque o Senhor nos fez forte. Oh Deus, o quão período passamos difícil, meu Pai amado, santo e poderoso. Foram anos difíceis, foram anos de dificuldade, mas a tua graça nos alcançou, a tua graça nos colocou de pé. A minha oração ao Senhor é, Pai, dá força a quem está fraco. Oh Deus, Pai querido santo, levanta o caído e faz teu nome ser glorificado em o nome de Jesus. Aleluia. Eu agradeço minha oportunidade. Desperta, veja, tudo está se cumprindo. Em um piscar de olhos tudo vai mudar. Não adianta tentar disfarçar ou duvidar. A verdade é que Jesus está para voltar. A Bíblia diz que num piscar de olhos vai acontecer tudo isso que hoje os seus olhos podem ver. Terremotos, furacões e mortes sem cessar anunciam que a hora vai chegar. Paz contra filhos e nação contra nação. O sangue derramado onde não há perdão. A natureza se revolta pra anunciar. Desperta, Jesus voltando está. Desperta, o noivo vai aparecer. Desperta, o noivo quer levar você. Desperta, a hora já se aproxima. E aquele que permanecer fiel subirá. Desperta, o noivo vai aparecer. Desperta, o noivo quer levar você. Desperta, a hora já se aproxima. E a Bíblia diz: ai daquele que fica. Desperta, veja, tudo está se cumprindo. Em um piscar de olhos tudo vai mudar. Não adianta tentar disfarçar ou duvidar. A verdade é que Jesus está para voltar. A Bíblia diz que num piscar de olhos vai acontecer tudo isso que hoje os seus olhos podem ver. Terremotos, furacões e mortes sem cessar anunciam que a hora vai chegar. Paz contra filhos e nação contra nação. O sangue derramado onde não há perdão. A natureza se revolta pra anunciar. Desperta, Jesus voltando está. O noivo vai aparecer. O noivo quer levar você. A hora já se aproxima. E aquele que permanecer fiel subirá. O noivo vai aparecer. O noivo quer levar você. A hora já se aproxima. E a Bíblia diz: ai daquele que fica. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Desperta,